Olá, amigos. Segunda-feira, dia 19 de agosto, chegamos aí na leitura 1057. Estamos na lição número 8, discorrendo sobre o Evangelho de Marcos nesse terceiro trimestre do ano, e o título de hoje, Jesus e as crianças. O que Jesus fez pelos que levaram as crianças até a leitura de Marcos capítulo 10, do verso 13 ao 16? Bom, que estavam fazendo a coisa correta, né? Pois quem não receber o reino de Deus como uma criança não terá acesso a ele. Embora as crianças fossem desejadas no mundo antigo, especialmente os meninos na cultura predominante masculina, o nascimento e a infância não eram fáceis. Os riscos de morte eram elevados para as mães durante o parto e para os recém-nascidos e bebês e crianças. Muitas culturas usavam medicamentos tradicionais e amuletos para proteger essas pessoas vulneráveis contra supostas forças malévolas. No mundo grego-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas, né, ou jogadas em um rio. Misericórdia, né? Os meninos eram mais valorizados que as meninas. Às vezes, as meninas eram deixadas para morrer na natureza. E hoje reclamamos, né? E hoje reclamamos da vida que levamos. Algumas vezes bebês abandonados eram resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Os discípulos não entenderam o conceito de receber o reino de Deus como uma criança, capítulo 9 de Marcos, versos 33 ao 37. Então, repreendiam os que levavam as crianças a Jesus para serem abençoadas, talvez pensando que ele não tivesse tempo para uma tarefa tão simples. Eles estavam errados. Jesus ficou indignado, né, amados? No Evangelho de Marcos, Jesus tem reações surpreendentes em relação às pessoas, e é interessante que uma de suas fortes reações tenha sido em relação às pessoas que queriam afastar dele as crianças. Será que estamos dando o devido valor e colocando as crianças no lugar em que elas precisam estar? Porque, aliás, elas são o futuro da igreja, não é? E se elas não forem o futuro presente, né, fazendo parte, né, da nossa missão diária, como estará a estabilidade da nossa igreja no futuro? Como estarão as lideranças no futuro, né, amados? Jesus insistiu que os discípulos não deveriam impedir as crianças. Por quê? Porque o reino de Deus pertence a elas e devemos recebê-lo na atitude de uma criança, provavelmente uma referência à confiança simples e irrestrita em Deus, né, e certamente a sua pureza de coração. Precisamos ser como uma criança e receber o reino dos céus como uma criança, senão nós não teremos acesso a ele também. Não deixe que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenha os pequeninos afastados deles por sua frieza, né, e aspereza. Nunca lhes deem motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles se lá estivessem. Não falem de religião como se de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Certamente não. Nós não podemos usar a Bíblia aí no contexto, né, de dizer que isso não pode, isso é pecado, isso. Nós temos que sim instruir, né? Que Jesus nos diz na sua palavra que se fizermos assim, temos um resultado. Se fizermos desse outro jeito, temos outro resultado. Jesus nos dá dois caminhos, né? Jesus dá o caminho de morte, lógico que não dessa maneira tão direta como uma criança, e caminho de vida, mas, né, ele coloca bênção e maldição diante de nós, mas ele nos incita a escolher a bênção, porque é isso que ele tem para cada um de nós. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens se apaixonem por Jesus, né? Ontem ainda conversava com um ancião a esse respeito. Nós não podemos estar criando eventos em cima de eventos, que daqui a pouco as ideias acabam, né? E as crianças, os jovens, os adolescentes perdem o interesse, e aí começa a evasão da igreja. Precisamos, né,
buscar a Deus para receber de Deus a direção de como fazer para que elas venham se apaixonar por Cristo. Como você pode revelar melhor Jesus às crianças que estão ao seu redor? Bom, mostrando o seu amor, né? O amor de Deus e o interesse por elas. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos chama cada vez mais para perto de ti, para o entendimento da tua palavra. E além de entendermos, além de sermos conhecedores, sermos praticantes, nós nos colocamos nas tuas mãos, à tua inteira disposição. E nós nos rendemos a ti, nós declaramos que tudo aquilo que nós queremos, Senhor, é a tua vontade em nós. Declaramos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso tudo. Declaramos a nossa dependência em ti, que precisamos da tua orientação a cada passo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aos nossos amiguinhos.